Pessoal, vamos dar prosseguimento a este excelente artigo chamado História Política da Transição Brasileira, da ditadura militar à democracia. Este artigo que eu já li a parte 3 e a gente vai dar um pulo lá para a parte 4, certo? Deixa eu ver aqui. Opa! Vamos lá, parte 4. A parte 3 a gente já leu. Vamos direto para a parte 4. Aqui, achei. Vamos lá. Algumas variáveis de análise política. A análise da dinâmica política da transição exige que se respondam pelo menos 4 perguntas básicas. O que muda? Isto é, que instituições políticas são suprimidas, restauradas ou transformadas nesse processo de evolução política? 2. Como muda? Isto é, qual a natureza do processo que governa a mudança? 3. Por que muda? Ou seja, quais as razões da substituição de um modelo político por outro? E 4. Em que direção muda? Ou seja, qual o significado mais amplo que se pode atribuir à mudança política? A primeira pergunta, o que muda no regime ao longo do tempo, pede que se defina a natureza, conservadora, liberal, radical, e a amplitude, maior ou menor, das transformações políticas e institucionais que, introduzidas pelo modelo político, no modelo político pela elite militar dirigente. Dessa perspectiva, a abordagem do problema está colada à história política, mas não se reduz a uma simples crônica dos acontecimentos sob uma forma de um resumo explicativo. No sentido próprio do termo, não é uma cronologia, uma disposição dos fatos numa sequência temporal reconhecível, um depois do outro. Será que foi por isso que ele colocou a eleição de Sarney antes da morte de Tancredo Neves? Né? Vamos ver, né? Mas uma periodização, uma subdivisão temporal do espaço político que diz respeito à ação aberta ou velada das classes sociais e grupos políticos e militares. Essa periodização geral deve ser complementada por uma periodização especificamente política, o que implica em dispor, em sequência, diferentes regimes políticos através do tempo, regimes esses que estão ligados à luta partidária na cena política. Polantzas, 68. No caso específico dos regimes da ditadura militar, há no mínimo 2 complicações importantes. As classes não são os únicos atores do processo político e nem os mais importantes, e os partidos tendem a perder sua função de representação, que é transferida para o aparelho de Estado. Fantástico. Essa transferência comporta também algumas dificuldades e complexidades, o que explica a concorrência entre setores das Forças Armadas e a elite estatal civil, os tecnocratas. Em resumo, ficamos assim. As cúpulas das Forças Armadas se incumbem das questões políticas e ideológicas, e a elite estatal civil das questões de economia, segundo o próprio autor, Kodato, 2005. Assim, uma periodização mais completa e rigorosa que a feita aqui deveria abranger as transformações no sistema estatal, os deslocamentos dos centros de poder, as alterações nas suas hierarquias respectivas, bem como seu grau de militarização e as evoluções e involuções institucionais da cena política, a ampliação ou restrição das liberdades e sua influência tanto sobre os movimentos da sociedade civil como sobre a dinâmica partidária. Esses 2 níveis ou regiões do espaço político não são apenas correlatos, mas se determinam mutuamente. Não se compreende a introdução no regime de certas instituições e práticas liberais sem ter presente, por exemplo, a alteração nas correlações de força entre os aparelhos e seus respectivos controladores que integram o sistema estatal. O governo Geisel e o domínio do presidente sobre a presidência é o melhor caso disso que se quer dizer. A segunda pergunta, como muda o regime, equivale à exposição do processo político, com ênfase principalmente na ação dos atores estratégicos.
Martins, 79 a 80, página 20 a 21. E na reação dos outros atores estratégicos diante da ação dos primeiros, conforme Luciano Martins, trata-se de saber quem detém a iniciativa do processo, quem detém o controle sobre ele, uma vez que da primeira não se segue o segundo, como seria óbvio. Como se dá o arranjo ou se costuram as coalizões políticas que se levam à evolução do programa de mudança e qual é, dentre os projetos políticos de transformação do regime, o preponderante. A narrativa aqui obedece, em geral, à lógica da causa e efeito. Mas é sempre arriscado isolar uma variável independente que seja capaz de explicar todo o processo político. Como há sempre uma interação, não apenas entre os atores políticos e os agentes sociais, mas também entre os atores e as instituições políticas, e uma vez que suas respectivas performances dependem justamente dessa interação, seria mais prudente pensar na interdependência das variáveis políticas, econômicas, sociais, ideológicas, etc., e na mudança ao longo do tempo da natureza, importância e significado dessas mesmas variáveis. Fantástico isso aqui. Que são historicamente determinadas. Não basta indicar que a autorreforma do regime resultou de uma decisão do presidente militar para enquadrar a burocracia militar, como parece o caso de compreensão de Hélio Gaspari. Posto em movimento, o processo de reforma do regime ditatorial militar tende a superar, para o bem ou para o mal, o projeto original. A terceira pergunta, por que o regime muda? Remete ao entendimento das contradições do próprio modelo e suas dificuldades de 1. Legitimação política, 2. Organização interna e 3. Evolução institucional. Esses não são, obviamente, problemas simples, nem para os analistas da política ditatorial, nem para os constitucionalistas da política ditatorial. A natureza e a amplitude da mudança estão condicionadas ao tipo de resposta que a elite detentora da iniciativa dá-lhes. O problema da legitimação do regime militar, por exemplo, está posto desde o seu primeiro dia. Os governos militares devem estimular um consenso ativo, o que envolveria algum grupo de mobilização social com todos os riscos aí implícitos, ou devem apoiar-se num consenso passivo, isto é, tácito. Aqui é uma pergunta, como nas democracias liberais. No tópico ele diz, que eu vou abrir aqui, porque eu achei interessante essa pergunta. Esse tópico foi discutido a propósito da Espanha de Franco por Juan Lins Cardoso, prefere falar em autenticação do regime e não em legitimação política. O problema da evolução institucional tem à primeira vista duas faces. Uma que se refere ao Estado e seus ocupantes, outra que se refere à sociedade civil e seus movimentos. Esquematicamente, a primeira dimensão está ligada à controvérsia sobre a nova função da presidência da República, quais os limites de suas prerrogativas, e sobre a sucessão presidencial, como escolher o sucessor, e depois quem indicar. Deveria a presidência ser o locus de coordenação política e supervisão ideológica do sistema estatal, ficando os ministérios, conselhos e comissões com a função executiva propriamente dita? Esse parece ter sido seu figurino no governo Médici, Emílio Garrastazu Médici. Ou ela deveria ser o aparelho que, de fato, concentra o poder de Estado, como no governo Geisel? O presidente deveria ser considerado mero delegado da Revolução ou comandante supremo das Forças Armadas? Visto que o regime não criou uma regra clara para a rotatividade no poder, nem assumiu, para fins de consumo interno e externo, a figura do ditador, como no caso do Chile, o conflito em torno da sucessão tendeu a ser sempre o mais agudo e difícil de todo o período militar. Martins Filho, 95. Excelente análise.
Já do lado da sociedade, a evolução institucional do regime está diretamente ligada, no primeiro momento, à repressão, tanto seu grau quanto seus clientes preferenciais. Em seguida, o ponto central do processo passa a ser a liberalização. Uma vez abolida a censura, liberados os presos políticos, concedida a anistia, garantido o habeas corpus, revogado o bipartidarismo, até onde a oposição legal poderia ir? Quais os limites desta contestação? O que era, do ponto de vista do grupo político-militar que dirige a transformação do regime inegociável? A questão da organização interna é naturalmente o problema do arranjo específico do sistema institucional, dos aparelhos do Estado, como ordenar e posteriormente coordenar a relação entre as partes civil e militar do sistema estatal, como forjar uma nova estrutura de autoridade, com base em que critérios recrutar a elite estatal, como organizar o processo decisório, qual o limite da influência dos militares sobre as questões políticas. Muitas perguntas, hein? Problemas tão mais delicados ao se observar que, sob o procedimento mais geral de hipertrofia do Estado, nos regimes ditatorial militares, se desenvolve uma série quase infinitas de desajustes administrativos e distorções organizacionais. Pelo lado da burocracia, a indefinição de fronteiras funcionais formais entre os ramos do Estado, sobreposição de funções e competências, fonte praticamente inesgotável de conflitos burocráticos, expansão de prerrogativas e extravasamento das esferas de competência, que geram novos focos de atrito, acirramento da competição interburocrática, desencadeada pelo movimento de conquista de espaços políticos e novos recursos de poder por parte de determinadas agências. Por fim, transformações das agências burocráticas em agências de representação de interesses. Pelo lado dos burocratas, estreitamento de vínculos com aliados, entre aspas, externos, sociais, como mecanismos de suporte amplamente utilizado no jogo interno de poder, articulação de alianças entre segmentos do aparelho burocrático e suas clientelas, gerando arenas privilegiadas e um estilo personalista de gestão, etc. Aqui nós vemos novas terminologias para o estudo da história política, viu? Muito interessante. A última pergunta: qual a direção da mudança política? Exige que se distingam certas alterações de grau, que podem ser introduzidas no regime político, sem implicarem a transformação do regime no seu oposto, uma mudança de natureza, por assim dizer. A cúpula militar que dirige o processo de transição tem todo o interesse apenas na primeira alternativa. Ela equivale à institucionalização do regime ditatorial, mas sob outra forma política. Trata-se paradoxalmente de um autoritarismo sem ditadura. O fundamental é que o processo decisório continue centralizado no poder executivo. Os militares continuem controlando, mesmo à distância, os centros de poder real. A atividade dos partidos políticos fique restrita aos períodos eleitorais. O poder do legislativo permaneça pouco mais que ornamental. E como lembrou Luciano Martins, a expressão da vontade popular não implica qualquer tipo de participação autônoma da sociedade. Martins, 7980, página 31. O passo para se institucionalizar o autoritarismo, no sentido acima, não significa, porém, que o regime ditatorial era pouco ou nada institucionalizado, mas que o arranjo institucional em vigor não era funcional nem estável. Daí as crises políticas frequentes, 65, 68, 74, 77, 81, que, portanto, ele deveria ser reformado para suportar essas crises, sem que isso implicasse uma regressão populista ao pré-64, ou um avanço democrático. Esses não são os únicos parâmetros da análise da história política do regime político. Mesmo as saídas às questões formuladas não podem naturalmente ser elaboradas em poucas páginas. Sejam como for,
talvez algumas respostas possam servir de fio condutor para se compreender o sentido mais geral da cronologia já esboçada e, mais importante, identificar certos determinantes históricos para explicar a substituição do regime autoritário pelo autoritarismo, conforme minha hipótese. Aqui é o tópico 5, a dinâmica da abertura política no Brasil. Deixa eu só dar uma observada aqui, porque se for muito grande eu vou dividir. Não é grande não, viu? Normal não. É enorme, viu? É enorme essa parte 5 aí, ó. Eu vou deixar então para um próximo vídeo deste artigo, então tópico 4 aí, deste artigo, que eu estou fazendo aí uma leitura, tá bom? Até para ficar um pouco mais didático. Em inglês, A Political History of the Brazilian Transition, from Military Dictatorship to Democracy. É uma história política da transição brasileira, da ditadura militar à democracia, do Kodata, tá certo? É assim? Não, é Kodato. Adriano Nervo Kodato. Não é Kodata, não, tá certo? É Kodato, tá certo? E já li algumas vezes Adriano Servo. É a idade, gente, viu? Bom, um grande abraço para vocês. Esse foi o tópico 4, né? Achei complexo. Muito bom, tá certo? Muito bom mesmo. É de 2006, viu? É recente, né? Um abraço, pessoal.